Como rezar o Santo Rosário? Nós católicos aprendemos a rezar o Santo Rosário através do instrumento terço ou rosário. Então, através deste instrumento, nós sabemos que existe uma série de orações a se rezar e essas orações têm uma ordem, começando pelo Creio, Pai Nosso, 3 Ave Marias e assim por diante. Mas, como já foi dito aqui nessa série de vídeos, o Santo Terço não se constitui apenas de oração vocal dessas orações, que é o Pai Nosso, Ave Maria, o Creio em Deus Pai, o Glória ao Pai, mas também de oração mental. Então, como nós rezamos o Rosário? Existe uma série de requisitos, digamos assim, para se rezar o Santo Terço, que também é recomendado por São Luís Maria Grignon de Montfort neste livro chamado O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário. Para rezar o Santo Terço, nós não precisamos ter uma série de consolações espirituais, sentimentos e nem mesmo grandes contemplações e meditações que muitos santos tiveram. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, estar em estado de graça. Porque para dar um verdadeiro e autêntico louvor a Maria Santíssima e a Nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos estar próximos, em comunhão e amizade com Deus. E se nós não estamos em estado de graça, estamos em pecado mortal, nós estamos longe de Deus, como que inimigos de Deus. Então, desta maneira, nós não podemos dar a Jesus e a Maria um grande e autêntico louvor. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, estar em estado de graça. Não que quem está em pecado mortal não possa rezar o Santo Terço, mas precisa pelo menos ter um firme propósito de não pecar mais e um verdadeiro arrependimento de seus pecados. Assim coloca São Luís. Além disso, nós precisamos rezar o Santo Rosário com concentração, com uma profunda concentração, evitando ao máximo todas as distrações voluntárias. Como nós sabemos, a oração do Santo Terço é uma oração de meditação, então nós precisamos nos concentrar em cada um dos mistérios que nós estamos meditando. É claro que virão distrações involuntárias, mas nós temos que combatê-las. E precisamos fazer um esforço da vontade para nos concentrarmos durante esta oração, porque o Santo Terço consiste numa meditação para alcançar a sua finalidade. E também precisamos rezar com fé, humildade e perseverança. Precisamos sempre pedir aquilo que nós precisamos e que o mundo precisa, as outras pessoas precisam, a igreja precisa. Nós precisamos sempre pedir algo nesta oração. Porque se você não pede algo, você está desperdiçando uma grande oportunidade. Assim como se você reza todo um rosário, mas de modo distraído, sem prestar atenção nas palavras, sem prestar atenção nos mistérios. Então é preciso, sim, ter essa força de vontade e essas súplicas durante a oração. Precisamos pedir aquilo que é necessário, precisamos pedir as graças à nossa Mãe Medianeira de todas as graças. Para nos concentrarmos melhor durante o Santo Terço, é interessante que, ao meditar cada um dos mistérios, nós imaginemos a Jesus e a Maria em cada um daqueles mistérios. Então, por exemplo, no mistério da crucificação de Nosso Senhor, é importante que nós imaginemos aquela cena de Jesus pregado na cruz e todas as suas chagas. Enfim, imaginemos aquela cena. E, para isso, é muito importante as imagens. Eu recomendo muito esse livrinho aqui, que veio da minha biblioteca católica, com este outro livro do Santo Rosário, de São Luís. E esse livrinho, ele vem com o método de São Luís de rezar o terço. E tem várias imagens, vários ícones muito bons, bonitos e que ajudam na meditação. Então, são vários ícones cheios de significados. E esse método de São Luís você pode encontrar neste livro, que ele escreveu sobre o Santíssimo Rosário, ou então na internet provavelmente tem em PDF. Se eu achar, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Mas enfim, as imagens nos ajudam muito a nos concentrarmos, principalmente os ícones, porque tem muitos significados e nós vamos nos atentando a eles e isso facilita a nossa concentração. Então é interessante que nós imaginemos as cenas durante esse processo de meditação, oração. Podemos ainda imaginar, como coloca São Luís Maria nesse livro, imaginar que Deus e sua Mãe Santíssima nos estão assistindo
e que o nosso anjo da guarda está à nossa direita, coletando nossas ave-marias, se bem rezadas, e usando-as como rosas para fazer coroas a Jesus. Mas lembrai-vos que à vossa esquerda está o diabo, pronto para agarrar cada ave-maria que lhe passar pelo caminho, e escrevê-la no seu livro da morte. Se rezada sem atenção, devoção e reverência. Acima de tudo, não deixeis de oferecer cada dezena em honra a um dos mistérios, e tentai formar na mente uma imagem de Jesus e Maria em conexão com o referido mistério. Isso é algo interessante de nós imaginarmos também, que se nós estivermos rezando as Ave-Marias com atenção, o nosso anjo da guarda está coletando essa Ave-Maria e as transformando em rosas para colocar na fronte de Jesus e Maria. Mas rezar o Santo Rosário significa também enfrentar uma dura batalha contra o inimigo, que vai fazer de tudo para nos tentar derrubar, tentar fazer com que nós larguemos o Santo Terço e deixemos de rezar essa oração. Então virão inúmeras tentações, não tentações somente carnais, mas tentações também mais interiores, intelectuais, no pensamento, com várias estratégias para que nós deixemos de rezar o Santo Terço, como por exemplo, essa oração não tem mérito nenhum, você não consegue rezar essa oração com atenção e devoção, portanto ela é inútil, seria mais interessante que você estivesse rezando uma outra oração, fazendo uma meditação. Então isso também consiste em uma tentação que nós devemos rejeitar, porque esta oração do Santo Terço é uma oração muito meritória e é a que Nossa Senhora sempre revelou como sendo a mais agradável a Jesus e Maria. Portanto, nós não podemos baixar a guarda e admitir a derrota. Precisamos persistir nesta oração até o fim, mesmo que ela seja cansativa, porque como é uma oração repetitiva, é fácil nós nos cansarmos de rezá-la. É fácil nós nos distrairmos em meio à nossa imaginação, com os nossos problemas, as nossas preocupações, e deixarmos de prestar atenção nos mistérios. Mas não podemos desistir. Mesmo que seja difícil, precisamos perseverar nesta oração até o fim. Como coloca São Luís, haverão inúmeras moscas que são essas distrações, mas isso não pode fazer com que nós abandonemos a companhia de Jesus e Maria. São Luís também recomenda, se assim for melhor, que nós façamos uma divisão do Santo Rosário em 3 partes, rezando um terço em uma parte do dia, outro terço em outra parte e outro terço em outra parte do dia. Ou então que façamos uma divisão ainda mais minuciosa, rezando as dezenas em diferentes momentos do dia, para que assim, ao final do dia, tenhamos rezado o Santo Rosário inteiro. Isso não tem nenhum problema de ser feito, né? Porque São Luís, o próprio São Luís recomenda esta prática de se dividir a oração em diferentes momentos do dia. Assim também nós teremos louvando a Jesus e Maria em todo o nosso dia. E também é recomendável que nós rezemos o Santo Terço publicamente com outras pessoas, porque assim, quando nós estamos rezando em grupo, numa igreja, em frente ao sacrário, nós estamos formando um exército de batalha, um exército de soldados para combater o inimigo. Então será muito mais difícil que os truques do inimigo sejam realizados se nós tivermos um exército de soldados combatendo, se nós tivermos um exército formado. Então também é recomendável que se reze em grupo de pessoas. E esses são os requisitos para rezar o Santo Rosário. E é claro, é importante que nós tenhamos um instrumento, o terço, para facilitar esta oração. Claro, nós podemos utilizar os nossos próprios dedos, podemos contar na nossa mente, mas também é importante que tenhamos o Santo Rosário em mãos. Então é isso, rezem sempre o Santo Rosário e compartilhem esse vídeo com as pessoas que você conhece, para que essa devoção seja cada vez mais espalhada entre os fiéis católicos. Até o próximo vídeo. Tchau! Salve Maria!